Olá, pessoal querido. Estamos ao vivo. Hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2020. Estamos em plena quarentena Covid-19. Novo coronavírus. A galera já tá entrando. Vou aguardar um pouquinho, dar aqueles 5 minutinhos que eu costumo dar quando eu começo as minhas aulas lá na Del Puerto, para que todo mundo chegue a tempo, para que as pessoas consigam se acomodar, pegar seu café, pegar seu drink. Hoje em dia, né, nessa nova conjuntura, a gente tem essas outras possibilidades, né? Agora em definitivo no estádio Daniel Zil com quem? Com quem? Com quem? Vou chamar. Bailarino, sapateador, professor e flautista. Eu nunca vou me acostumar com esse negócio de ficar com uma pessoa em cima, outra embaixo numa tela. Eu sou muito velho para isso, cara. Opa! Ai, Léo, começando. Leozinho. Olha aí, É? ó, galera. Olha o maestro Thiago Flores ali, gente, nos acompanhando. Luane, querida. Queridona. Deixa eu já Teu ver áudio quem tá mais. tribom, Dani. Meu áudio tá bom? Que Tá sorte. tribom. É, tá Porque, bacana, tá funcionando bem. vamos dizer que é mais ou menos na sorte, né? É a segunda live que eu faço na vida. A primeira foi na sexta, né, com as meninas, e a gente descobriu que, por uma infelicidade, isso aí o seu Zuckerberg vai ter que dar um jeito. As lives do Instagram só possibilitam a participação de duas pessoas. Isso é inadmissível. Nós Francamente, precisamos, Zuckerberg. francamente, Mark Zuckerberg, sabe? Acho bem É. desagradável isso. Oi, Lu! Olha, tem até uma possibilidade da gente botar uns filtros, que é uma coisa bem legal. Eu vou botar um filtro amoroso aqui, enquanto a gente espera um pouquinho mais, dá um. Ó, enquanto a Muito gente bom. dá mais uns minutinhos. Agora são 20 horas e 1 minuto, precisamente, horário de Brasília. Estamos entrando em horário. Como é que diz? Britânico. Britânico. É. Falar em britânico, gente, aquela rainha é uma coisa fantástica. Ela tá lá incólume. Ela já fez 4 pronunciamentos, né? Desses épicos, parece. A Elizabeth. Um deles agora, nessa quarentena, os outros foram sei lá, gente, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e não sei mais qual. Enfim, sei que a coisa tá séria para ela fazer pronunciamento na TV. Olha ali, Juliana Prestes, Oi, Ju! nossa companheira de caminhada. Eu queria dizer que eu Valéria, sou. Queria Valéria dizer que disse que entrou. Fala, Leozinho. que eu sou padrinho dos Fala, cachorros da fala. Ju. A cachorra da Ju. Eu sou o quê? Deu uma Padrinho cortadinha. do cachorrinho da Ju. E eu sou madrinha. Sou madrinha. Eu sou madrinha da Dirce. A Olha, Val, a Val tá aqui dentro, cara. A Val, se eu começar a falar dela, acabou a live. Tá boa. Val, tu tá aqui, coisa boa. que legal, ó. Pet sitter, Carolina Peralta? Carolina Pet Sitter é uma amiga minha que Ah, ela morou em que Londres legal, muitos porque anos.
A gente tem uma amiga, Carolina, que também é pet sitter, por isso que eu perguntei. Pois é. Essa aí, em especial, ela morou do lado da rainha que tu tava falando muitos anos, né? Olha, É. não Então, é? é. Então, agora já estamos em quase 5 minutos. Foi o tempo que eu estabeleci, assim, pra gente, né? Esperar a galera ir entrando, pra gente ir se organizando e, né? Pegar aquele café, aquela tacinha de vinho. Eu tô aqui com a minha tacinha também de. É refri, tá, gente? Tá. Bom, a ideia de fazer essa live surgiu assim, sem querer, né, Léo? A gente estava falando de outras coisas. Me lembro nem que grupo foi. Talvez ali no grupo do Imaginário, né? Do Flamengo Imaginário, ou não me lembro. Talvez Sim, no grupos que estão rolando. Me ajuda a lembrar aí, Léo. foi ali no primeiro momento da quarentena, quando a gente começou a levantar, assim, dentro, né, antes Ah, de ser isso esse aí. boom de coisas que todo mundo está fazendo de interessante e tal, o pessoal está inventando um monte de coisa, mas no primeiro momento a gente, né, se juntou com os amigos, assim, para tentar entender como agir, né? E aí eu acho que eu teci algum comentário no sentido de estar fazendo aulas live teóricas, né, com alunos meus, e vamos fazer alguma coisa, vamos falar umas bobagens junto aí, porque nós dois sentimos a necessidade de teorizar também, a gente estava falando disso agora há pouco, né, Dani? Não, de, Sim, de, de cercar a nossa prática de um corpo de pensamento, né? E a gente sempre troca ideias sobre isso, né? Então acho que foi sim, meio por aí sim. que a gente decidiu fazer essa presepada aí. É, e mais do que isso, a partir dessa nova contingência mesmo que surgiu a propósito da quarentena, né? Da gente estar nesse cuidado, né? De não se misturar com as pessoas, de não formar aglomerações. Então, por isso, estamos todos nas nossas casas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está nos assistindo também concorda com a gente, que isso é importante, né? Sim, Eu como uma ex-profissional, não digo porque a gente nunca deixa de ser, né? Mas eu não sou mais fisioterapeuta na prática, mas eu continuo. A fisioterapeuta saiu de mim, mas eu não saí da fisioterapeuta. Acho que é isso, né? Que fala. Enfim, eu não consigo pensar de outra maneira, né? As pessoas estão. As que não estão pensando assim estão vivendo num grau de imprudência que chega a ser. é. E quando não é imprudência, é risco, simplesmente, né? Exato. Existe aquela situação de não haver escolha, a gente sabe que existe, porque o mundo não é cor-de-rosa, mas mesmo assim o risco é muito grande, né? Não, e as pessoas precisam estar na rua trabalhando, ou que não podem não estar. Ó, Gabriel, Gustavo, aí, ó, toda palmas junto com a gente, hein? É. Olê. Mas e Ai, aí, gente. guriazinha? Vão Tá, meter bronca? aí, vamos meter bronca que agora já fechamos os 5 minutos, 6 minutos. A ideia é o seguinte, né? Eu pensando lá, o que eu podia falar com o Léo, né? O que a gente podia trocar, e aí pensei claro, na minha pesquisa relacionada ao flamenco, que é o estudo do gesto flamenco. Enfim, aproveito para fazer um parênteses. Vai sair esse livro, gente. Ele vem vindo. Ele vem vindo, ele vem vindo, mas ele vai sair. E daqui a pouquinho, não vai demorar. Mas a pesquisa que eu fiz lá dentro do PPGAC, aqui da URGS, é a respeito disso, e ela precede o livro, né? Ela que deu origem ao livro, enfim. E diz respeito a esse
vamos dizer assim, é mais do que falar sobre o movimento flamenco, é entrar um pouquinho mais a fundo, na outra camada. Não é essa camada que a gente enxerga do flamenco que a gente vê e acha interessante, bonito, gosta de ver os bailarinos e as bailarinas dançando. Ele, né, vai um pouquinho mais a fundo e tenta entender aonde está ancorada essa expressividade desse movimento. Tá. Cheguei a algumas conclusões a partir da análise do espetáculo Las Quatro Esquinas, que inclusive foi o primeiro que o Léo participou como flautista e fez parte de todo nossa, aquela gincana que foi o Las Quatro Esquinas, né? A gente fez muitas apresentações, foram 3 anos de circulação, foi incrível, assim, como trabalho e como experiência, né? A gente viajou o país com ele, foi fantástico. Enfim, e aí, a partir dessa experiência com As Quatro Esquinas, eu resolvi analisar o espetáculo, ou seja, eu analisei todo o espetáculo, cena por cena, movimento por movimento, fiz uma transcrição desses movimentos, pensando nos movimentos, nos gestos, na música, no cenário, na luz, em tudo que compõe a cena, e a partir disso eu cheguei a algumas conclusões. Então, o gesto flamenco, esse termo vem a partir daí, dessa análise. E aí, linkando agora com nosso papo de hoje, eu pensei, cara, que a gente pode trocar assim, da minha experiência gesto flamenco com a experiência Léo Dias tap dance em tempos de Covid-19. Para agora, o que a gente pode falar sobre isso hoje? Corpos políticos. O que é um corpo político? É o meu corpo como ferramenta. O que eu posso fazer hoje com o meu corpo de bailarina e de professora aqui, através da tela? Então foi esse o trampolim. Agora a gente vai falar mais coisas. Deixa eu só situar o pessoal que está entrando, inclusive porque eu estou vendo que tem uma galera aqui, pelo menos umas 4, 5 pessoas que estão entrando aqui. Ah, esse é o Gustavo viajando na maionese. O Gustavo não me perdoa. Miguel Ângelo. Vai, Léo, vai lá. Mas, enfim, para o pessoal que está entrando na live a partir de mim, né, digamos assim, convidados meus, né, pessoal do TEP aí, só um pouquinho que... Ah, pronto, ligou a luz aqui. A Dani, né, ela é uma das professoras ali e chefas, né, de um grande centro de formação e pesquisa em flamenco aqui de Porto Alegre, que se chama Del Puerto, né, que é um lugar, assim, de um trabalho de excelência, tanto no sentido do que eles fazem com os alunos, quanto na pesquisa artística de espetáculos e tudo mais, né, e é uma galera que conhece muito e que, em grande parte, são os responsáveis por eu ter me aproximado pelo universo do flamenco e por ter me apaixonado por ele com toda essa propriedade que há disso, né. Eu arranho começar a saber de flamenco, em grande parte eu devo ao pessoal que eu conheci aí na Del Puerto, que a gente está junto, trabalhando há um tempão aí, né. E aí, de fato, né, agora a gente está nessa condição de ver o que o nosso corpinho pode fazer pelo outro, né, acho que falar em política é falar em o que eu posso fazer pelo outro, né, em certa medida, é uma interpretação um tanto quanto poliana da minha parte, mas é a que eu prefiro manter como norte de vida, né. E vamos ver, Dani, tu tinha umas pautas para nós aí, né? Aí, Zunho. Sim, então, eu comecei pensando que eu iniciei um dos capítulos lá da minha dissertação falando arte flamenca, história, política e paixão. Uhum. Que é justamente, são essas 3 coisas que acabam me movendo, assim. Eu acho que tu também, né, Léo? Tu é um apaixonado pelo TEP. Tu te envolve bastante com o estudo histórico dessa linguagem. E tu também é um
ativista político. Eu falo político não no sentido panfletário, né, mas no sentido esse que a gente acabou de falar, de se colocar à disposição de, né, de usar o nosso corpo dançante para ressignificar, para buscar alternativas e para se comunicar, especialmente para se comunicar. Então, eu trouxe um dos pontos aqui que eu comento na pesquisa e no livro, é sobre a, a possibilidade da gente tornar essa fala, isso que a gente está fazendo hoje, né? E as pesquisas e o que a gente chega à conclusão, as nossas conclusões, os nossos pensamentos, os nossos devaneios, de uma maneira mais horizontal. Ou seja, que isso não fique mais encerrado dentro das academias ou dentro dos guetos ou dentro dessas pequenas estruturas, que a gente consiga ampliar isso de alguma maneira. E aí, assim, a maneira que eu consegui de fazer isso foi tornar a minha pesquisa de dissertação, que normalmente fica lá no Lume da Universidade Federal, todo mundo pode ter acesso, mas quem é que entra lá? Pouca gente. Tentei, vou correr atrás, vou dar um jeito, quero publicar isso. Estou me arriscando? Estou me arriscando. Né? Mas, assim, esse risco também faz parte dessa ação política, né? Porque justamente eu quero que as pessoas fiquem sabendo, eu não quero ser unanimidade, né? Eu quero discutir sobre isso, eu quero que alguém me diga, inclusive, que eu não concordo contigo, não é por aí, ou quero adicionar alguma coisa ao teu, né? Aquilo que tu falou, eu penso de outra maneira, ou concordo contigo e diria mais, diria que tal e tal coisa. Nesse sentido, assim, eu tenho que dizer que eu fui muito bem recebida pelo PPGAC aqui, né, a pós-graduação de artes cênicas aqui da URGS, e eles foram, todos foram muito receptivos, em especial a Suzy Weber, que acolheu o meu projeto de uma maneira muito generosa e me deu, assim, ao mesmo tempo que ela me dava nortes e me ajudou a fazer a pesquisa da melhor maneira possível, ela também se colocou muito como, eu não sou uma especialista em flamenco, mas eu quero saber mais, então vamos fazer, vamos junto. Nesse sentido, o que o TEP tem o que tu conhece de pesquisas no universo do TEP, na linguagem? Onde que a gente acha mais sobre história do TEP Dance? Ou mesmo assim, fala um pouco pra gente também dessa história. Tá. Ok, antes eu vou só retomar uma coisa que tu estava falando antes, né? Sobre tu ser uma cidadã que passou por dentro de uma universidade e que tem o desejo de partilhar aquilo que a universidade te proporcionou, né? Acho que vai um pouco por esse lado aquilo que tu está dizendo, né? No sentido não da gente romper um pouco uma linguagem que na academia é necessário que ela seja de uma determinada maneira, né? E que tem uma determinada estrutura, mas que nem sempre é a maneira que vai acessar uma maior quantidade de pessoas, né? Então, acho que tem a gente tem, eu e tu somos filhos da URGS, né? Somos filhos de universidade pública, né? Acho que como filho de universidade pública é legal que a gente tenha uma consciência de acessar aquilo que a gente produziu, né? A nossa produção intelectual da melhor maneira possível, né? E eu acho que... da CAPES ainda, né? Eu tenho mais obrigação ainda de compartilhar a minha pesquisa e né, os saberes que se firmaram a partir dela. Sim, e aí, nesse sentido, eu acho que passa, Dani, justamente por nós que estamos no eixo entre a academia e um monte de pessoas que entram em contato com a gente por outras razões, como, por exemplo, por serem nossos alunos, por serem muitas vezes público da gente, né? Uhum. Cabe a nós fazer uma mediação que muitas vezes será uma tradução de linguagem. E uma tradução não é no sentido pejorativo de dizer que a academia fala uma linguagem que é melhor ou que é superior, né? Mas no sentido de dizer que existe uma maneira de falar na academia e existe uma maneira de tornar esse conhecimento da academia disponível para que ela seja não só compreensível, como útil, não é? Exato. Então, acho que tem esse movimento que a gente fica tentando fazer, assim, né? Daí tu me perguntasse do universo TEP, assim, tu disse que
né, eu tenho buscado a questão histórica, né, do sapateado americano, faz, na verdade, não tanto tempo assim, né, que eu estou tentando me aprofundar, se for pensar. Eu sou um cara de 36 que sapateia há 26 e eu comecei a entrar mais a fundo na questão histórica, para além da natinha mais superficial, nos últimos 5 anos só, né? O que eu tenho para te dizer a respeito? No meu projeto, no Ilha, né, eu tenho tentado olhar para essa gente que escreve sobre TEP, né? E eu sou positivamente surpreso com a minha própria ignorância, digamos assim, de quanta coisa está sendo feita, né? Volta e meia eu me deparo com uma pessoa que tem uma pesquisa muito, muito sólida e muito antiga dentro de academia. Eu acho que ainda não assim no sentido de colocar o sapateado na academia como uma disciplina, como algo, como uma coluna sólida, mas no sentido de tu ter pessoas de diferentes áreas, educação Sim. física, história, do próprio pessoal do teatro, da dança, né, que acaba puxando as suas pesquisas em direção ao sapateado A americano. interdisciplinariedade é muito significativa, eu diria que muito importante, inclusive. Então, e aí, só para concluir, né, o que eu Para dar vejo valor. é que existe muita pesquisa acontecendo, tem uma gurizada nova pesquisando coisas lindíssimas, assim, eu tô a par, assim, rapidamente de um trabalho dentro da neurologia, de um trabalho dentro da história e de um trabalho dentro da própria dança, que são só o que me ocorreu assim, de coisas que eu tomei contato ultimamente, né? O que eu não vejo tanto é a comunidade do sapateado olhando para isso e valorizando, e ao mesmo tempo não vejo, não no sentido de uma má vontade, mas no sentido de uma organização que permita a nós que estamos pesquisando sapateado ter acesso a esse material de uma forma mais compilada, mais direta, entende? Porque é como tu mesmo disse, assim, né, quando a gente estava conversando antes, né, o que tem de pesquisa acadêmica em sapateado? Eu vou ter que entrar lá num portal específico, né? E aí eu te digo o seguinte, que, por exemplo, falando especificamente da questão da história do sapateado, né, sapateado americano, que é uma disciplina possível de estudar entre muitas outras, é essa questão histórica, né? Sim. Eu te digo assim que as literaturas mais sólidas que eu tomei contato, as mais pesadas no sentido de conterem pesquisa profunda, né, longitudinal, né, são quase que invariavelmente em inglês, assim, né? O que dificulta o acesso, não vamos dizer que não, né? E aí, assim, tem alguns livros brasileiros publicados, né? Que são importantíssimos, interessantíssimos, assim, mas que nem sempre entram num aprofundamento histórico mais do detalhe, do detalhe, do detalhe. Só para te dar um exemplo, tá? Existe um senso comum, assim, de que o sapateado americano ele vem de uma fusão da cultura negra norte-americana, né, dos afro-americanos, com a cultura irlandesa, né, pelas diferentes maneiras como esses povos chegaram aos Estados Unidos ali no século XVII, XVIII, XIX. Né? E não está errado pensar isso. Né? De fato, existe uma influência irlandesa e uma influência negra norte-americana. Porém, a gente tem muito uma imagem assim, um pouco rasa, de que a influência do Irish é apenas o sapato e a verticalidade, a influência do negro é apenas a questão percussiva, né? E ao mesmo tempo que não está errado, esses dias eu tomei contato com um livro absolutamente espetacular, se chama Tap Dance in America. A Valéria está perguntando inglesas ou norte-americanas? Norte-americanos em língua inglesa, né? Os livros que eu conheço são quase que invariavelmente os de norte-americanos ou de brasileiros, né? E os de brasileiros não abordam tão extensamente, acho que extensamente é a palavra, a questão histórica, né? E aí, nesse livro que eu estou mencionando, por exemplo, ela fala que esse jogo entre a influência europeia e a influência afro, ele é muito mais antigo do que a gente tem notícia e ele é muito menos fácil de tu pautar o que veio da onde. Não é uma coisa tão óbvia, né? Sim. Então, eu estou mencionando tudo isso só para dizer que muitas vezes, até por falta de tempo ou de acesso ao material, a gente fica numa camada histórica que é uma narrativa um pouco superficial, na verdade.
né? E à medida Primeira que camada. Exato, e à medida que tu vai tomando contato com mais material, tu começa a observar contradições nessas diferentes narrativas, né? E observar que muitas vezes elas não vão bater, e tu te dá conta no processo de o quanto essas narrativas históricas são em si um posicionamento a respeito de alguma coisa, né? E de que elas defendem certas ideias, né? Exato. Tudo isso, tudo isso para dizer, Dani, respondendo a tua pergunta, que quanto mais eu leio, mais confuso eu fico. É bem assim. Sabe que a gente teve um primeiro contato de fato assim com a história do flamenco através do Juan Verrilhos, que ainda é para mim uma das referências grandes em pesquisa sobre história do flamenco. O Didio e a Ju tiveram contato com ele na primeira vez que estiveram na Espanha e depois, na sequência, nós tivemos contato com ele. A gente trouxe ele para cá, para Del Puerto, 2 vezes já. Ele foi uma das maiores referências que eu tive na minha pesquisa, porque se escreve muito sobre a história do flamenco já. Existem muitos flamencólogos, mas a maioria deles dá coloca um foco em cima da música flamenca. A etnomusicologia é um tema amplamente pesquisado no mundo inteiro, inclusive a etnomusicologia flamenca. Um dos maiores nomes nesse universo é o Faustino Nunes, que se encontra muito material já dele na internet, no Facebook, quem quiser pode ter acesso. Ele é super acessível também. Mas se fala muito pouco sobre baile, sobre dança, sobre corpo flamenco. Quase não Por quê? existem pesquisas sobre isso. O Juan Verrilhos é um dos únicos que faz pesquisa sobre isso, mas ele faz uma pesquisa histórica, que é diferente dessa pesquisa que eu fiz sobre o corpo, sobre o gesto. Ou seja, eu não tive referência sobre isso. E foi muito difícil ter o que tu acabou de falar, que é esse posicionamento, que eu falar sobre essa história, sobre o gesto e sobre o corpo flamenco a partir de mim, a partir da minha experiência, ou do que eu escolhi para analisar, que foi, por exemplo, Las Quatro Esquinas. E é muito difícil dar esse passo, né? É muito assustador, assim, né? Afirmar coisas e chegar a conclusões, enfim. Eu imagino sempre que os primeiros pesquisadores de alguma coisa, sei lá, gente, é muito, é muito trash, mas ao mesmo tempo alguém tem que começar a fazer, né? E é isso, né? É justamente para a gente poder ter parâmetros de discordância ou de concordância e para dar Exatamente. saltos para as nossas próprias conclusões, né? Por isso que é tão importante que alguém continue pesquisando, né? Que alguém dê continuidade para isso, que alguém... A Grazi está falando aqui, o Faustino está fazendo lives todos os domingos no Facebook. E ele aceita todo mundo no Facebook, ele é um queridão, assim. Eu assim, por uma grande bênção, né, da existência, eu tive a oportunidade de estar na Espanha 2 vezes, então eu consegui ter muitas bibliografias do Faustino e do Juan Verrilhos nas minhas mãos para ler. Isso a gente não encontra aqui no Brasil em qualquer lugar, né? Então esse acesso também, né, como tu falou antes da língua inglesa, apesar da língua espanhola ser um pouco mais nossa irmã, a gente também não tem um acesso tão facilitado assim. Enfim. Dani, Fala, diga, Léo, diga, Léo. olha só, Que a eu gente tô vai ter vendo que aqui fazer outra live, hein? Essa live vai ser pouca para tanto assunto. o comentário da Valéria, dizendo assim, ó, acho que teu espaço antropológico é, de fato, o território mais fértil para refletir sobre o teu objeto, não? Como eu te contei antes da live, né, eu conversei longamente com a Valéria, né, eu não tenho a menor vergonha, e, aliás, eu tenho muito orgulho de dizer que a Valéria é uma das referências espirituais da minha vida, assim, e ela me deu o presente de me telefonar para a gente trocar uma ideia sobre coisas, assim, antes da live agora. E a gente estava muito falando sobre se eu conseguir, né, entrar no universo das coisas que ela estava tentando me colocar, justamente sobre isso, sobre o fato de que aquilo que te atravessa e que atravessa o teu corpo, né, enquanto técnica, enquanto cultura, enquanto sonoridade,
a partir do momento que passa por ti, se torna real em ti, se torna teu, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente sente não é inadequado a gente ter um enorme respeito pela tradição e saber que quando a gente fala de algo, a gente fala em contraste com essa tradição ou fala a partir dessa tradição, ao mesmo tempo, eu acho que o papo da Valéria comigo teve muito essa cara de dizer que no meio dessa maré de cultura que nos atravessa, existe um indivíduo que é tu e que se posiciona de uma determinada maneira, né? Não como alguém que se atribui uma propriedade, seja intelectual, seja de qualquer forma das coisas, mas como alguém que se sente inserido numa cadeia e que está em determinado tempo e lugar dessa cadeia, né? E encontrando o seu espaço, né? Mais do que tudo, assim, tentando se encaixar, porque às vezes, talvez, não sei se tu vai concordar com o que eu vou dizer, mas tanto o flamenco quanto o tap ainda tem um pouco de estigma de arte importada, sim ou não? Me diga você, o que tu acha disso no Flamengo? Eu acho que o flamenco ainda carrega muito esse estigma de arte importada, né? De arte internacional ou de arte que não é nossa. Eu trabalho e vivo o flamenco há 20 anos. Eu completei 20 anos no ano passado. Agora, no dia 9 de março, eu completei 21, na verdade. Eu pago as minhas contas com flamenco. Eu deixei a físio já faz 8 anos, ou seja, então atualmente, de 8 anos para cá, só com Flamengo. Seja por através da companhia, dos espetáculos profissionais, ou seja, através da escola, com o ensino regular e com o trabalho com os alunos. Ah, não é daqui essa arte? Uhum. É daqui, né? Claro, e eu nem estou entrando no mérito do patrimônio universal, né, do Flamengo ser praticado hoje nos 4 cantos do mundo, enfim. Mas, claro, que ao mesmo tempo eu entendo, é isso que tu fala, né? A partir da tradição ou negando a ela, eu entendo os dois posicionamentos, né? Ainda é uma arte que se canta em outra língua, a música não é cantada em português, ou enfim. Mas ao mesmo tempo eu acho que é tão humana e tão, né? Essa expressividade que se catapulta a partir da música flamenca, por exemplo, é tão humana que eu não tenho como dizer que ela não é minha. Eu não preciso entender o que diz a letra para me emocionar ou para isso, no melhor sentido da palavra, como tu falou ali, me atravessar. E a partir desse atravessamento, desse afetamento, catapultar uma outra coisa. Enfim, até entrei So- no, né, quis pegar um gancho ali com o teu assunto, né, sobre isso, Olha, mas sobre o eu TEP, acho que o seu flamenco ainda se coloca como uma coisa muito estrangeira, ainda. Sobre o TEP em relação a isso, tá? Eu vou dar uma resposta que não responde nada, tá? Que é o seguinte. Pensa no meu caso, tá? Eu, como tu, fui um guri criado no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tu é de lá também, de outro interior, mas parecido, né? Não me entenda, não me entendam mal, mas rolando no meio do cocô de ovelha lá, limpando uma mangueira, né? Tipo, eu tive uma, eu tive uma, eu tive uma vida rural, né? E o primeiro contato com a música que eu tive foi através do nativismo gaúcho, através do meu irmão, né? O meu irmão compõe poesia gauchesca, que tocava violão e tudo mais, e o meu primeiro contato com a música é bem dessa sonoridade, que está em mim inegavelmente, né? Agora, olha que estranho isso. Primeira vez que eu tomei contato com walking bass de um swing em jazz, né? Aquilo me marcou muito antes de eu saber o que era jazz, de eu conseguir dizer a palavra jazz, né? Sim. Então, tem uma coisa nesse universo do sensível, do estético, que eu acho que simplesmente determina certos lugares de pertencimento sem que eles sejam geográficos, sem que eles sejam que eles estejam no tempo e no espaço de uma maneira, né?
O que explica um piada interior do Rio Grande do Sul se apaixonar por jazz espontaneamente, entende? Tipo, do nada, eu ouvi, gostei e tô aqui até hoje, né? Exato. Eu não sei se eu consigo ponderar uma explicação para isso, entende? E aí, assim, pensando no TEP mesmo, né, na questão de como ele é visto, se ele é uma arte estrangeira ou não, eu não sei te responder. Eu não sei te responder porque o TEP, ele tem, talvez em contraste com o flamenco, ele tem... Ele é Eu só uma fico referência... pensando muito, eu mordo o lábio, gente, desculpa. Eu fico assim, Alguém ó. comentou ali? Não, Deixa eu não, é ver. que eu tô me olhando agora. Eu parei pra me olhar no vídeo e daí eu fiquei, desculpa, segue lá. Segue lá, que eu tô vendo aqui que o Didi falou algumas coisas e a Valéria também perguntou. Sim, como é que tu lá no interior, lá no meio das ovelhas, foi te apaixonar pelo. E aí, só para completar, assim, eu vejo que uma coisa que a gente pode pensar é que, pelo contato que eu tenho com o flamenco através de vocês, né, eu percebo que o flamenco ele é uma referência estética muito completa, né? Ele envolve uma forma de se vestir, uma forma de cantar, uma forma de tocar certos instrumentos, uma forma de dançar que passa por posições de braço, por uma técnica de pé que envolve uma estética Sim, corporal também, né? sim. E a Grazi não tá perdoando ali. E aí, e eu vejo que o Eu sapateado quero colocar americano, uma coisa que o Giovanni falou e numa pergunta da Valéria também. beleza, guardei aqui, que Fala. nem a tia Heloísa Bertoli, vou marcar aqui, ó, para não esquecer. E aí eu vejo que o Tá. sapateado americano, ele é uma estética, ele é uma técnica muito, muito sólida, um vocabulário muito, muito sólido, que ele é igual em qualquer lugar do mundo, ou parecido pelo menos, mas como estética, ele não traz tanta bagagem. Então acaba que eu vejo o sapateado americano com uma habilidade camaleônica muito maior, né? É muito óbvio, por exemplo, quando tu vê sapateadores brasileiros, a própria Valéria, por exemplo, né? Que a herança atravessa o sapateado de uma forma muito nítida, muito transparente, né? Tu Sim, vê assim que existe, por exemplo, uma forma de sapatear que é profundamente carioca, né? Que tu enxerga quando tu sobe para lá, quando tu vai para os festivais, e que ao mesmo tempo que é inconfundivelmente sapateado americano por causa da técnica, tem um jeito, tem uma forma de se portar que permite que essa coisa que veio antes da técnica se coloque. E eu tenho a sensação, mas aí eu posso estar cometendo um sacrilégio aí, por falta de conhecimento, eu tenho a impressão que nesse sentido o sapateado se mescla, se permite ambientar de uma forma mais rápida, mais clara do que o flamenco, por trazer menos referências estéticas. Entende? Por exemplo, ninguém pré-determina que música será sapateada em sim, sapateado americano. A tradição entendi. vem do jazz, né? Mas eu posso aqui sapatear sei lá, um funk ou me diz aí um baião que tá tudo certo. Ninguém vai dizer que é menos sapateado americano por isso, entende? Sim, Embora haja uma mas referência de tradição, né? sim. Tu sabe que tem muita gente já fazendo isso há algum tempo, né, Léo? Não usando exatamente a musicalidade conhecida como, né, flamenca, para desenvolver sequências coreográficas e estéticas, né, que acabam se convertendo em, em estilos, né? Tá aí o Israel Galvão, para não deixar a gente negar, ele é um dos maiores bailarinos, bailaores de flamenco da atualidade e que tem um estilo completamente, apesar de ele ser muito flamenco e ele é muito flamenco porque ele tem um histórico, né? A história que precede esse romper com a tradição. Ele é de uma família muito flamenca, de um pai, né, bailarino também, enfim, a irmã bailarina, mas ele, a partir de um certo momento, rompeu com isso e passou a fazer sapateado em cima de riff de guitarra, de solo de bateria, enfim, ele tem espetáculos incríveis, né? Então, a maioria acho que está até no YouTube.
Ele fez um duo, por exemplo, com o Akram Khan, que é o bailarino de indiano, né? Que até hoje eu acho que ele é diretor do Royal Ballet, ou fez algumas coisas com o Royal Ballet. Enfim, é uma sumidade também no seu estilo, né? Enfim, ele mescla bastante. A Rocio Molina é uma bailarina incrível também, que mescla muito. E o flamenco, assim, eu acho que o flamenco é híbrido por natureza. Na verdade, ele já recebia influências e outras influências e mil influências desde sempre. Por isso que ele é flamenco. Eu, Sim, enfim, eu tenho a minha afirmação em relação ao flamenco puro, ela vai muito de encontro a isso. Puro porque ele nunca foi puro, né? O flamenco puro, o flamenco legítimo, puro, é esse, mais misturado impossível, porque a Península Ibérica sempre foi um caldeirão de influências e de referências musicais, corporais, culinárias, enfim, de tudo. E a influência do cotidiano se reflete nas práticas artísticas também, né? Enfim, aí a gente entraria até num outro assunto, mas que entra talvez nessa abordagem antropológica que a Valéria falava nesse outro momento. Ó, agora ela falou ali, sim, sim. Eu vi uma afirmação do Giovanni aqui, só deixa eu voltar ali para ver o que que é. Talvez isso, vamos tenhamos ver que ali. esperar trabalhos do próprio Faustino sobre baile, ainda que não tenha sido sobre o objeto principal. Sim, porque o Faustino é um etnomusicólogo. E a experiência dele como etnomusicólogo influi e traz muita coisa para o baile. Eu usei muito, muito mesmo a bibliografia do Faustino Nunes. Eu não usei um só livro dele, eu usei dois ou três agora, não me lembro. Todos que eu tive acesso e li muita coisa dele que ele coloca na internet, porque ele realmente é um dos caras que mais pesquisa hoje em dia e foi um dos grandes influenciadores do Juan Verrilhos. O Juan também tem recebe muita coisa do Faustino como mentor, né? E que mais? Sim, perfeito. É daqui o Flamengo Brasileiros. O Proteja-se do Coronavírus está falando. Olha o Andy lá de. Andy, por onde é que tu anda, Andy? Juliana Prestes falou agora aqui, o quê? Uma gama enorme de gestos. Opa! Que ele usa quase se configurando o estilo de baile. Isso, do Israel Galvão, né? Tu tá falando, Ju. O Israel é incrível. E a Silvia Canarim, que foi uma das minhas colegas lá do pós, fez uma pesquisa bem bacana sobre o Israel Galvão. A Juliana Kerstin, também, nossa companheira de Del Puerto, também pesquisou a linguagem flamenca em relação à composição teatral, que também é uma coisa bem interessante de se conversar e de se falar sobre isso. Faustino trabalhou muito com o Gades, por exemplo. Isso. Uhum. Isso, a Ju tá falando, né? A gente já falou aqui, o Juan teve duas vezes aqui na Del Puerto, justamente porque a gente tem um grupo de pesquisa na Del Puerto, tem um grupo no Facebook, ó, isso é fofoca dos bastidores, que é de 2013, eu acho, que a gente chama de Del Puerto Pesquisa, tá lá o grupo. A gente tem milhares de coisas postadas naquele grupo e a gente sempre conversou muito sobre história do flamenco. A Andrea mesmo, a primeira vez que a Andrea foi para Espanha, em 2001, ela trouxe um monte de livros, ela tinha muita vontade de estudar sobre isso. É, e de falar talvez mais sobre isso, né? Também. Ela só não teve tempo. Mas a gente continuou com esse mote dentro da Del Puerto, que é a coisa de entrar, né? Para outras camadas, para o além do flamenco que a gente enxerga e que eu sempre pergunto, de onde é que você conhece flamenco, né? Quando eu entro em contato com um aluno, eu sempre pergunto, onde que você viu? Como é que você entrou em contato com a linguagem? Você viu na TV? Você viu um espetáculo? Enfim, eu sempre tenho uma curiosidade de saber. Léo, vou avançar um pouquinho lá na nossa pauta.
Algumas Vai coisas fundo. a gente foi falando e outras a gente. Porque a live também, Mark Zuckerberg, fica aí o registro para o Google que capta tudo que a gente fala. A gente tem um limite na live. É só 1 hora, gente. Para as Francamente, pessoas que não Zuckerberg. têm, sabe? Para as pessoas que, como eu, não têm poder de resolução, como é que chama isso? Tem um nome? Síntese. Olha, a Pulguita, Valéria, te quiero. Besitos a ti, minha amiga de Venezuela. Ó, o Didi falando que vai comprar o livro e levar pra gente. Oba! Aê! Poder de síntese. Obrigada, Rodrigo. É o poder de síntese esse que eu não tenho, tá? Ahn, Passando um pouco mais adiante, vamos pular aqui as nossas pautas para a gente conseguir falar um pouco mais. Eu acho que o movimento flamenco no Brasil e no mundo é uma edificação em andamento, né? A gente está crescendo, a gente está ganhando corpo como profissionais. Ainda é muito difícil praticar flamenco no Brasil, porque a gente precisa de uma tríade, né, para funcionar, que é o canto, a música vocal, a guitarra, né, que é o violão flamenco, e a dança. A maioria das pessoas se interessa pela dança, né? Quer fazer aula de dança. Para a gente se envolver com flamenco, a gente tem que se envolver com essa tríade, com essas três coisas, com o canto vocal, a música instrumental e a dança. Não significa que a gente tenha que aprender a cantar e nem a tocar, mas não tem como a gente se envolver com o flamenco sem se envolver com a música. Então a gente precisa ter um pouquinho de fluência nessas três coisas. A Valéria está perguntando aqui: o flamenco sapateado no Brasil como discurso político. Então, eu quero entrar nisso. Como é que a gente pode, agora, nessa contingência atual, que é o vídeo, né? Que é estar em contato com as pessoas através da imagem e não mais através da presença, seja na aula ou seja através do espetáculo cênico, enfim, das performances. Como é que a gente pode, através da imagem, criar um novo canal? Ou renovar um canal já existente, né, Léo? Porque a gente falou isso hoje também, que foi uma lembrança que me veio à memória e é importante. Tanto o flamenco quanto o sapateado americano, o tap dance, foram ícones cinematográficos na década de 30, 40 e 50, até a década de 60, o flamenco e o tap dance eram amplamente utilizados nos filmes. Então, como é que a Sim. gente pode se tornar assim tão popular agora? Porque pouca gente tem acesso ou se interessa por assistir documentários de dança, por procurar no YouTube espetáculos para assistir. Videodança, então, que são as performances de danças feitas para serem vistas em vídeo, menos ainda, a gente não tem público, muito público que se interessa por isso, enfim. Ou ainda é um público muito seleto, muito pequeno, muito, né? Então, como dar esse salto? Tá. Que pepino, né, tia? Que bucha, na real. Peno, né? Vamos fazer a salada. Vamos lá. Assim, sobre a pergunta da Val, que ela colocou, que motivou tu puxar o teu questionamento aí, Dani. Assim, eu vejo, né? Eu tô inserido dentro do mundo do sapateado americano, né? Eu trabalho com isso, conheço pessoas, me movimento, etc. Né? E eu vejo que
como em outros meios artísticos, né, a maneira como tu decide interagir, gerir a tua profissão e gerir a tua economia dentro disso, e não só a tua economia, mas a tua ética, ela é, desde já, a política. Né? Não existe escapatória para isso, né? Acho que é o que o Bourdieu chama de capital corporal, né? O, como a gente usa esse capital corporal, né? Que é o que tu está falando, né? Economicamente, eticamente. O Didio falou uma coisa fundamental ali, fundamental que depois eu gostaria de comentar. Mas assim, pessoalmente, Dani, eu me vejo como menos um cara do palco e mais uma pessoa do círculo, né? Eu acho que dentro da evolução do entretenimento, a Valéria falou de entretenimento ali, muitas formas que hoje a gente pode denominar de artísticas, né? Porque existe hoje uma ideia de que a arte é uma coisa que vai para um palco, né? Mas nem toda tradição se comporta dessa maneira ou entende a própria ideia de que existe uma coisa chamada arte, vem de um determinado lugar e de uma determinada época, né? Exato. Eu tendo a me identificar muito instintivamente, muito de coração, com uma coisa que talvez eu possa chamar de anterior, que é a possibilidade de me comunicar no círculo através daquilo que o meu corpo e que meus pés fazem, né? Eu tô interessado no que acontece, não... Lá no início, Léo, não sei se vai, né? Que a gente, quando eu abri, eu falei disso, dessa comunicação que é não verbal, né? Que é o que a gente consegue comunicar dançando. Só que ao mesmo tempo que essa comunicação ela é não verbal, ela desde já diz tudo, né? Porque eu como improvisador na roda de sapateado ali, que aliás é uma coisa muito menos comum do que deveria, na minha opinião, essa roda, né? Eu me coloco como aquele que ouve e como aquele que ao mesmo tempo diz alguma coisa. Eu tenho um tempo para ouvir. Sapateado é similar à ruerga? Olha, eu vou te dizer que a roda, propriamente dita, eu tenho visto ela muito mais como recurso didático do que como prática cultural. Entende? O que existe no sapateado é a questão coreográfica espetacular, né? Que é uma coisa, né? Que a gente sabe como é que funciona, né? Que tem a ver com o palco italiano, muitas vezes, que tem a ver com essa distinção entre plateia e público, né? Que é justamente um lugar onde eu não me sinto muito confortável. Aí existe todo um estudo de improvisação no sapateado americano, que também é levado ao palco. Existem as jam sessions, que seria talvez o mais próximo da huerga, que tu fala, né? Mas que ainda assim existe uma limitação para a quantidade de pessoas que tu vai ver e que num momento ideal, assim, se tornaria um espaço de comunhão mais aberto entre músicos, o sapateador e a plateia, e isso muito me interessa, né? Mas que eu, ao mesmo tempo, eu não vejo que isso é suficientemente trabalhado e dito, entende? Que as pessoas entrem na jam session entendendo que elas estão ali para fazer uma partilha e não para mostrar alguma coisa, para exibir um passo, uma coisa assim, entende? E aí a Valéria fala de um sapateado que possa ser político. Eu não sei se eu estou falando da mesma coisa que ela está perguntando. O Challenge não é o lugar cultural mais genial e muito próximo da roda, não? O que é o Challenge? A Valéria está perguntando ali agora. Estou olhando ali embaixo. Peraí. A Grazi também está falando aqui que tem algumas pessoas que usam teorias linguísticas para estudar a dança. Como forma de comunicação, né? Isso é bem comum, sim, na pesquisa de dança. Val, eu não sei. Porque eu vivenciei muito pouco o challenge. Eu vi isso muito pouco, na verdade. Né? Talvez seja. Eu penso no challenge do filme do Gregory Hines, do Depp, né? Daquela maneira, ou da maneira como o Roofers Club é retratado nos filmes de sapateado, e eu penso que sim, que é isso, né? Que é o estar junto e vivendo o challenge, assim, né? Mas eu vou te ser bem franco que eu vi isso pessoalmente muito pouco, né? Então eu não teria muito como posicionar, né? Mas a atmosfera que é colocada quando isso é figurado no cinema, que é o lugar onde eu tenho mais o contato, né? Nem nos festivais eu entrei muito em contato com isso direto, para falar a verdade. Me parece que é a coisa.
É o estar junto numa posição horizontal de igualdade, onde se partilha de uma linguagem, mas onde as individualidades têm oportunidade de sobressair, né? E serem valorizadas enquanto tal, né? O challenge é o que mais nos aproxima dessa tradição. Uhum. Então, A gente vive algo parecido no flamenco, Valéria, quando a gente tem acesso a ruergas com, com a presença desses, né, desses artistas ou dessas pessoas que conseguem, na prática, falar essa língua que é o flamenco, né? Chegar na ruerga e conseguir falar é como é exatamente isso que a Grazi falou, é como a gente tá num outro país, num outro lugar e falar aquela língua. Na ruerga e provavelmente no challenge funciona desse jeito. Quem fala um pouco da língua se comunica, sim, se comunica. E quem fala um pouquinho mais se comunica mais. Quem fala bastante se comunica bastante. E no flamenco especialmente tem essa tríade cante, baile e guitarra é fundamental para a formação dessa comunicação. Daí vai ser falar a língua completamente, né? Tanto que, durante um tempo, Tóquio, se eu não me engano, o Giovanni pode me dar uma palavra sobre isso também, foi um dos lugares, o Japão foi um dos lugares que mais tinha tablados funcionando. E eles são japoneses, eram japoneses, enfim, né? Hoje em dia não, mas eu acho que a coisa está mais equilibrada, assim, mas tanto é que, né, a língua oriental, que é completamente avessa à língua latina, conseguia se comunicar, né, e conseguia falar aquela língua. Ou seja, são códigos de comunicação, códigos de... Mais do que códigos, são jogos, né, entre música, toque e corpo que faz essa língua existir. E eu acho que deve ser o mesmo com o tap dance, assim. Eu estou pensando aqui numa frase. Essa analogia é totalmente, assim, é uma analogia reta, né, com o TEP, mas em alguma coisa ela coincide, né, Léo? Acho que sim. Eu acho que coincide nesse lugar que a Valéria colocou aqui embaixo agora, né? Então, disse a Valéria muitos anos atrás, e eu fui, inclusive, pedi autorização para ela, coloquei lá em cima do meu TCC, como frase lá de TCC. A galera e aí, colaborando bastante ali. E hoje ela repetiu de novo, dizendo assim, que não existe um ser humano que não reage ao tambor, né? Eu acho que existe um lugar universal relativo a esse pé que toca ao chão e ao ritmo, então, que é um lugar onde vai ter... A percussão é de dentro, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que é um papo que pode ser talvez demasiado simplificador, né? Dizer que a música é uma linguagem universal, ao mesmo tempo não deixe de ser, se houver uma flexibilidade para transitar, né? Tu estava falando aí, tu estava vendo aí que, falando aí do trânsito entre sapateadores flamencos e outras culturas, tem vários exemplos, assim, o próprio Jason Samuels, que é um super nome do sapateado americano internacional, né, norte-americano, né, tem um trânsito ao Kathakali na Índia, né, e tu vê coisas deles que são muito próximas, né. A própria Valéria já circulou metade desse mundo aí, tava me falando da banda dela no Marrocos agora, quando a gente estava conversando, e sempre falando essa língua. Exatamente, né. Então, eu tendo a ver, assim, e de novo, eu sei que isso é um papo que é uma tentativa talvez superficial de cortar reto o assunto, mas eu acho que esse pé que toca o chão e essa potência de música, de se comunicar com música, que é corpo, que é vida, eu acho que isso é maior e transcende tempos e espaços, sabe? Acho que sim.
Me chama para uma live. Sim, Didi, eu pensei muito nisso hoje e fiquei muito de cara de novo, porque Mark Zuckerberg só faz essa. A gente tem 28 segundos restantes, gente. A gente vai ter que terminar, porque é só 1 hora de live, então, de repente, se Dani, vocês concordarem, se o Léo estiver disposto, a gente encerra essa e recomeça outra. E aí vocês continuam com a gente na nossa live. Sim pode ou ser, não? mas tem que marcar o vídeo também para a próxima. 6, 5, 4.